A gente precisa, às vezes, quebrar alguns paradigmas que existem na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de pensar. E um desses principais paradigmas que eu vejo nos dias atuais, nas gerações que vêm depois da minha, é um grande preconceito com a palavra de Deus, um grande preconceito com a Bíblia, com a leitura da Bíblia, com a reunião em nome de Jesus. A gente vê na mídia, nas músicas, nas artes, uma constante adoração a forças malignas, né? E a gente vê pouca adoração genuína a Jesus, pouca menção a Jesus. E muita gente diz, é só arte, é uma forma de chocar e tudo mais. Mas, querendo ou não, né, Jesus diz que se onde estiverem duas pessoas ou mais reunidas em nome dele, ali ele estará. E então, se a gente tem duas ou mais pessoas reunidas em nome do mal também, adorando um diabo, né, que eu não gosto, não acredito tanto nessa figura em si, mas acredito que o mal existe de outras formas. O mal está presente de formas muito mais acentuadas e muito mais maquiadas do que a gente pensa. Ele se mistura. Eu acho que ouvi uma frase uma vez e ela ressoou muito comigo. O mal é muito bom em parecer bom. Então, quando a gente acha que o mal ele vai vir, o diabo ele vai vir com um tridente de vermelho e tudo mais, não. O diabo muitas vezes ele vem sorrindo, com um sorriso branco, um sorriso lindo, te abraça, te acolhe, faz você se sentir especial. Você acha que existiria esse tanto de gente corrompida se o mal tivesse a forma que as pessoas acreditam que ele tenha? Não, nem sempre. É, são igual relacionamentos tóxicos, né? A gente vê muita gente que fica em relacionamentos tóxicos, mas dificilmente eles começaram dessa forma. Eles se tornaram aquela história do sapo na panela de água quente. Se você joga um sapo numa panela de água fervendo, ele pula para fora na hora. Ele consegue rejeitar aquela ideia. Mas se você coloca ele numa panela na temperatura ambiente e você vai esquentando, quando ele vê, ele já cozinhou. Então, o mal ele nunca vai se mostrar. A gente nunca vai ver a face dele. A gente vai, ele vai entrar na nossa vida de uma forma sutil, assim como vícios, assim como qualquer outra coisa que nos afasta, que nos torna escravo. Às vezes um emprego que você começa empolgado e você acaba se tornando dependente daquele emprego por condições financeiras e uma hora o emprego parece uma forma de escravização para você, porque você não se faz satisfeito, drena sua energia, você não tem energia para as coisas que importam para Deus, você não tem energia para sua família, você se afasta de todo mundo. Relacionamentos tóxicos são assim também, vícios são muito assim. E o foda do vício não é nem você começar a se viciar, são as recaídas que você tem quando você acredita que já tá tudo bem, quando você acredita que já superou. O problema do fumante não é às vezes ficar sem fumar, é quando ele vai e fuma só um cigarro que ele se permite, depois de 2, 3 meses sem fumar. Esse um cigarro é muito pior do que o primeiro que ele fumou na vida dele. O viciado em substâncias químicas também. Ele começa como um entretenimento e depois ele já usa aquela substância carregada de remorso. Não é uma coisa autêntica, não é uma coisa prazerosa mais. Ele já vai para aquele ambiente, se coloca naquela situação sabendo do mal, sabendo da energia que ele vai perder, do dinheiro que ele vai perder, de como vai ser o resto do dia dele dali para frente. Então, nada de mal chega na nossa vida já
mostrando. Ninguém é, passa por isso assim. Tudo começa muito legal. Tudo. Ah, como a própria música do MC Hariel ela diz, a Cracolândia está lotada de curioso. Esse verso dessa música é chocante. É chocante e é extremamente real. Você vê reportagens, você vê entrevistas com pessoas e muita gente fala, olha, começou com 14 anos, começou com uma brincadeira, todo mundo se arrepende, todo mundo se arrepende. E é só isso que nosso Criador quer de nós, que a gente saiba se arrepender, que a gente saiba se arrepender do que a gente fez verdadeiramente. E são dois comandos que ele dá para todo mundo que chega para ele com pecados, com energias negativas, para todo mundo que chega para ele dessa forma. Ele vai lá, se arrepende, pede para a pessoa se arrepender e fala: vá e não peques mais. Porque não adianta nada toda vez você se arrepender. Não adianta. Tem que entender que serão feitos sacrifícios mesmo. Faz parte do jogo todo esse sacrifício. Pensa assim, olha o sacrifício que foi o fim da vida de Jesus Cristo. Se você não tem intimidade com essa história, assiste-te a Paixão de Cristo. Mel Gibson, ele, a cada dia que passa, ele vem mostrando que existe uma luz no fim do túnel na indústria hollywoodiana, essa indústria totalmente depravada que literalmente sacrifica almas por visualizações, por para chamar atenção. Você vê tanta gente que assim que se começa, ganha uma exposição em Hollywood, na indústria da música, essa pessoa passa por problemas psicológicos, muitos se envolvem com drogas e acabam perdendo a vida. É uma indústria que dá muito dinheiro, principalmente para uma gravadora. Imagina uma gravadora ali ter que ficar cobrando uma Amy Winehouse da vida, tendo que lidar com ela, um Tupac, um Big. Às vezes compensa para a gravadora simplesmente acabar com a vida dessa pessoa e ficar com a obra que ela deixou até aquele momento. É menos trabalho, menos burocracia, mais view. Um artista morrer dá muita visualização. Michael Jackson, Amy Winehouse, quando as mortes foram anunciadas, as pessoas explodiram, dominaram as paradas de sucesso. Então, nem sempre quem nos dá uma condição, quem nos dá uma visibilidade, tem as intenções puras, né? E as pessoas se tornam descartáveis nas mãos dessas pessoas poderosas, dessas corporações poderosas. Elas governam, de certa forma, cada um dos cantos do mundo. Elas governam a indústria. As pessoas hoje em dia têm uma exposição média de 9 horas de tela. E então, dá para você doutrinar e encontrar maneiras de escravizar as pessoas com essas 9 horas. Você não tem 9 horas de exposição a Deus, você não tem 9 horas com a sua família, você não tem nem 9 horas com o seu trabalho, mas você passa 9 horas numa tela. Nessas 9 horas que você passa numa tela, em média, a cada 30 segundos, a cada 1 minuto, você é impactado por alguma propaganda. E esse é o ciclo infinito do consumismo. Uma insatisfação constante, seu estado atual sempre será inferior ao estado de outras pessoas. Isso causa um descontentamento. Esse descontentamento acaba te desmotivando em vez de te motivar. E se torna um ciclo de pessoas escravas, todo mundo com problema já de pescoço, porque fica o dia inteiro olhando para uma tela.
Tentem se libertar. Libertem-se, de verdade. Se você não sabe como fazer, se você não sabe como rezar, se você nunca teve contato com isso, pede. Pede uma ajuda, fala. Olha, se eu preciso saber de alguma coisa, se tem alguma coisa que você precisa me falar agora, Deus, seja através da sua palavra. E aí você pega a Bíblia e abre aqui, ó. O julgamento sobre Judá. O julgamento universal. Eu vou acabar com tudo o que existe sobre a face da terra. Entendeu? Às vezes, muita coisa é dita sem que você ouça nada. Muita coisa é dita. Esteja atento.